Está começando mais um programa Café com Vereador aqui pela TV Câmara, canal 5.3. Toda semana a gente se encontra para entrevistar um vereador diferente aqui na nossa programação. Hoje nós recebemos aqui no Café com Vereador o vereador Cláudio Rodrigues, o vereador Claudinho da Prefeitura. Vereador, é uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui. Eu que agradeço, Narlan, agradeço aí essa oportunidade, esse bate-papo com os parlamentares, né, o programa Café com o Vereador, né, junto à nossa TV Câmara, que a gente aproveita também a oportunidade para cumprimentar todos os telespectadores da TV Câmara, né, parabenizar toda a equipe da TV Câmara, né, especialmente do programa, que esse é um momento importante, né, para a gente aproveitá-lo para falar dos nossos projetos, falar do nosso dia a dia, né, do parlamentar aqui na Câmara no exercício do seu mandato. Exatamente, né? Para nós é um prazer sempre receber toda semana um parlamentar diferente. Bom, vereador, e nós podemos começar, né, gostaríamos que o senhor pudesse falar sobre um tema importante que é acerca do termo de ajustamento de gestão dos servidores. Sim, vale ressaltar, né, que nosso mandato, nós temos um mandato e um trabalho junto aos funcionalismo, né, de defesa dos direitos do funcionalismo. A gente sabe que o município, especialmente a prefeitura, a gente defende todas as categorias de trabalhadores, especialmente aos servidores públicos, né? Porque nós também somos servidores públicos, a gente tem essa bandeira em defesa dos direitos dos trabalhadores, sabemos que o pilar das instituições, das empresas são seus funcionários e especialmente são os servidores que tá aí que, como se diz, que carrega o piano, né? Uma boa administração passa nas mãos dos servidores, né? Tanto o gari que está ali varrendo a rua, o médico que está fazendo um atendimento, né, aos usuários, à população na unidade de saúde, a recepcionista, né, o professor, né, que educa, né, os nossos filhos, né? Então, assim, a gente sabe que precisa ser valorizado. Esse termo de ajustamento de gestão é uma demanda e que é uma bandeira nossa, que nós vimos construindo, né, levantamos, porque nós temos, o município de Montes Claros tem em torno aí de 700 servidores, entre agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, que entraram através de processos seletivos, né, que já poderia, na época dos processos seletivos, já poderia ser de forma estável, né, de forma, vamos dizer, de ter a estabilidade. Então, eles trabalham há muitos anos, então são vários processos seletivos que teve, e nós fizemos uma pesquisa junto ao Tribunal de Contas, e há uma possibilidade de uma possível efetivação desse pessoal, porque já entraram de forma correta, não entraram através de indicação política, nem né, tiveram provas objetivas e nada mais justo e de direitos de uma possível efetivação desse pessoal. Então a gente comprou essa ideia, levantamos essa bandeira aqui na Câmara, demonstramos ao saudoso prefeito Humberto que tinha a possibilidade, né, ao nosso procurador, que hoje é vice-prefeito, o doutor Otávio, que também abraçou essa causa, e nós, o município de Montes Claros, aí conversamos muito com o doutor Otávio, ele inclusive conversamos com o prefeito, mandou uma lei pedindo à Câmara que autorizasse o município a fazer esse termo de ajustamento de gestão junto ao Tribunal de Contas, né, determinando, mandando toda a documentação que o pessoal passou no processo seletivo e que, desde então, que foi uma injustiça que fizeram com eles, né, que já poderiam ter aberto, na época, o processo de forma à efetivação deles. Então, a gente um projeto nosso, do nosso mandato do vereador Claudinho, claro, com o apoio dos demais vereadores aqui dessa casa, e que o município de Montes Claros fez esse pedido ao tribunal, protocolou esse documento, né? Houve a lei municipal que autorizou o município a fazer esse pedido e está sob análise do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Então a gente está aguardando aí de forma, né, assim, que seja positivo, que é um anseio
dessa categoria, em torno aí de 700 pais e mães de família, né? São pessoas que já prestam serviço ao município de Montes Claros, com experiência, com dedicação, com vínculo, principalmente as agências de combate às endemias, conhece cada morador, já tem todo aquele vínculo do próprio programa de estratégia da saúde da família. E também os agentes comunitários, que são também, o serviço deles, são através dos territórios, de porta em porta, para conscientizar. Então, já tenha aquele contato com a população. Então, mais do que justo fazer essa efetivação deles e que a gente está aguardando aí, já está na mão, né? Eu sempre acompanho a tramitação do processo junto ao tribunal, já está no gabinete do desembargador, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e eu tenho certeza que logo vai ter uma manifestação e que a gente espera que seja positiva. Com certeza, né? Isso. Em tempos onde a segurança é sempre questionada, quando você tem agentes que a comunidade já conhece, isso passa uma tranquilidade muito grande, né? Justamente, esse vínculo, né, de confiança, de saber, porque a gente sabe, né, já teve furtos aí. Exato. De pessoas que assaltaram residências, né, inclusive utilizando uniformes, né, e então esse vínculo de conhecer, isso favorece muito o trabalho. E a gente sabe que, inclusive, né, em combate, né, ao Aedes aegypti, a dengue, precisa mesmo ir para casa, entrar na casa do morador para ver se não tem foco, conscientizar. E o morador, já conhecendo a gente, já sabe que a pessoa que é um funcionário, né? Então, assim, esse vínculo, esse conhecimento também, ele na verdade, traz uma produtividade, uma eficácia no desempenho da função do próprio agente. É verdade. Bom, agora vamos falar de um outro assunto, né, que é o adicional de atividade especial para servidores. Sim, é outra nossa bandeira. Nós sabemos aí que tem várias serventes de zeladorias, né, e ajudantes de serviços gerais que fazem a limpeza dos banheiros públicos, né, tanto na sede da prefeitura, tanto da prefeitura nova como prefeitura velha, nas praças, nos parques, né, nesses outros ambientes públicos que elas desempenham esse trabalho de limpeza, higienização de banheiros, e que até hoje esse pessoal não recebe o adicional, né, de atividade especial, que na verdade é a insalubridade. Então nós conseguimos, através de estudos, nós descobrimos que tem uma súmula vinculante, a 448 do Tribunal Superior do Trabalho, que garante, ela vem de forma objetiva, estabelecimento público de grande circulação, o agente, aquele servidor que está lá para trabalhar, ele faz direito ao adicional, e inclusive com um percentual máximo de 40%. Então nós encampamos essa bandeira, já fizemos um requerimento, ele foi aprovado aqui na Câmara, e nós estamos, né, esperando que o prefeito que ele atenda esse novo pedido, porque é questão de justiça para esses servidores, né? A servente que trabalha na limpeza do banheiro público numa escola, então ela sente desvalorizada, porque demais profissionais que estão também expostos a gente já recebe. Então, nada mais do que justo fazer justiça a eles. E outra também que a gente está aí lutando pela categoria dos motoristas. Os motoristas aí trabalham com as ambulâncias, né, muitas vezes estão expostos também aos agentes biológicos. Então, nós estamos trabalhando também para enquadrá-los também nessa legislação, onde garanta para eles, né? Então, tem o pessoal aí que trabalha atendendo a um programa específico, né, que é o tratamento fora do domicílio, que muitas vezes você tem que pegar um cidadão daqui de Montes Claros que precisa fazer um tratamento fora, ele está acometido de uma patologia, então esses motoristas têm que levá-los, fazer esse transporte deles, principalmente muitos vão a BH, que é um grande centro, onde tem as especialidades que aqui em Montes Claros não tem, eles vão fazer isso e o motorista faz esse acompanhamento, e muitas vezes faz sem ter um técnico de enfermagem, sem ter uma pessoa, sem um acompanhante, e ele mesmo que faz ajuda a pessoa, retira, né, leva, então ele tem um contato direto. Então a legislação fala, teve o contato, tem direito. Então nós também estamos trabalhando para garantir esse direito aos motoristas também, principalmente os que trabalham nessa parte aí, nas UPAs, que trabalham fazendo esse contato direto com o paciente, e que eles enquadram, no nosso entendimento, é direito deles receber esse adicional de insalubridade. É muito importante isso aí, né?
Bom, agora vamos falar de um assunto, um tema muito interessante acerca da Lei de Inovação Tecnológica. Sim, é uma nossa bandeira. Nós trabalhamos aí pelo fortalecimento do terceiro setor e o município de Montes Claros precisa ser instituído essa Lei de Inovação Tecnológica. É um marco regulatório para o fortalecimento do terceiro setor, fortalecimento do empreendedor. Então essa lei nós já apresentamos, eu venho trabalhando nela junto com os órgãos, né? A gente pode ter o Centro de Inovação Tecnológica, né? A gente tem uma equipe toda dos empresários, empreendedores que anseiam que o município, né, que ele faça essa legislação, né? Nessa lei institui, né, a forma de incentivo. Então a gente vem trabalhando, já apresentei novamente agora como um anteprojeto, a gente está aí preparando uma audiência pública para trazer novamente, né, o segmento, o setor, para a gente trabalhar para inovação. A inovação, ela se trata do empreendedorismo, né? Então assim, para facilitar a inovação e de forma empresarial. A gente sabe que precisa a economia mover, né, o emprego, gerar emprego e renda, e precisa dar condições. Então essa lei, agora o município criou a Secretaria de Inovação Tecnológica, criou a Secretaria de Planejamento e Gestão e Inovação Tecnológica. Então tudo está casando. Pegou a secretaria que é antiga, que era de indústria e comércio, colocou de aceleração econômica. Então assim, a gente tem que aproveitar esse momento, né, que o prefeito Guilherme, juntamente com o nosso vice-prefeito Otávio, né, o Glenn, que é o secretário de aceleração econômica, a Priscila, que é a secretária de planejamento e gestão e inovação tecnológica. A gente precisa, né, o município ele já está se preparando, só que precisa dessa legislação para institucionalizar isso. A própria lei cria o conselho, cria o fundo. Então é o momento agora da gente, Montes Claros, avançar muito mais na área empresarial, dando condição e gerar emprego e renda. Então essa é a nossa bandeira, a gente está trabalhando, já apresentamos o anteprojeto. Então a gente está aí conversando com a classe, né, que é a classe empresarial, a classe que espera disso do município. Sim. Então a gente acredita que nós, né, se Deus quiser, esse ano a gente consegue, né, fazer a aprovação, porque é uma lei que precisa do executivo mandar para o legislativo. Uhum. E a gente, como parlamentar, como vereador, a gente e que defende, que trabalha pelo empreendedorismo, para geração de emprego e renda, a gente precisa estar ajudando. Então, a gente está fazendo essa intermediação entre o segmento e o município, entre a prefeitura. O senhor falando, né, que é um marco regulatório, essa lei, ela pretende atuar em que setor, no que diz respeito à tecnologia, o que ela pretende controlar? Justamente, controlar. Ela vai criar, igual, por exemplo, as incubadoras. Uhum. Ela cria, o município dá condições para fazer as experiências de pequenas empresas, começar como marco, muitas vezes o município incentivar através de uma estrutura para a geração desses empregos, né, e renda, fomentar, ajudar o empresariado a desenvolver, né, criar inovações, criar empresas, startups, criar empresas onde ele vai fomentar a economia. E nisso de forma organizada, através do planejamento, através da estruturação e através também de geração de financiamento para esses investimentos, né, que são investimentos do terceiro setor, do empresário, que fomenta a economia local, né? E isso, Montes Claros, ela vem desenvolvendo muito nisso. A gente sabe, né, o polo farmacêutico, muitas empresas estão focadas para investir em Montes Claros. A gente precisa também ter o setor de abertura de empresas, a gente precisa ter uma secretaria de infraestrutura já informatizada, onde entra com os projetos, ter aceleração na aprovação desses projetos, para ter a parte documental que depende do município, das autorizações de funcionamento. Então é um conjunto que está nessa legislação que fomenta esse processo de aceleração econômica, onde dá condições ao empresário dele poder
fazer os investimentos necessários para que Montes Claros cresça muito mais ainda nessa parte econômica, né? Então, assim, a lei ela já tem um esboço dela, inclusive, que já teve em outros municípios que já foram implementados e já está colhendo os frutos disso. E Montes Claros precisa também, né, a gente avançar nesse processo, e a legislação ela é o marco inicial. Muito bem. Bom, entendemos melhor, né? Vai ser muito importante. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse bate-papo com o vereador Cláudio Rodrigues e vamos falar principalmente sobre a questão da realização das obras, sobre o projeto permanente de instalação de usinas fotovoltaicas e ainda sobre o complemento das ruas. O Café com o Vereador volta já já. Estamos de volta, programa Café com o Vereador aqui pela TV Câmara, canal 5.3. Você já sabe também que pode acompanhar os nossos programas pelo nosso canal do YouTube. Inclusive assistir esse programa aqui quantas vezes você quiser. Nós estamos conversando hoje com o vereador Cláudio Rodrigues. No primeiro bloco, nós falamos sobre o termo de ajustamento de gestão dos seguidores, falamos também sobre o adicional de atividade especial para os servidores e ainda sobre a lei de inovação tecnológica. Agora nós vamos continuar falando sobre algo que é de anseio sempre, né, do eleitor, do telespectador, que é saber sobre a questão da realização das obras nos bairros, vereador. Sim, vale ressaltar que a Câmara Municipal é um poder independente, né, harmônico, de representatividade do cidadão. Nós temos as emendas impositivas, então a Câmara, através, é um marco, né, pioneira, principalmente no estado de Minas Gerais, a ter as emendas impositivas, ou seja, 1,2% do orçamento municipal, a Câmara pode fazer a indicação, tanto, né, com percentual desse de 1,2%, individual para cada parlamentar, na área de educação, saúde e de infraestrutura. E principalmente em infraestrutura, numa drenagem, no asfaltamento de uma rua, na construção de um estabelecimento de ensino, de um estabelecimento de saúde. Então, assim, aí eu vou falar um pouco das ações parlamentares já do nosso mandato. Nós acompanhamos aí, por exemplo, obras no bairro Cristo Rei. Nós, através da comunidade, né, a associação lá, com a representatividade lá local, levantamos uma demanda que precisava ser construída uma creche, uma CEMEI. E conseguimos isso, e a obra está já em andamento, né? Na época a gente conseguiu, né, com a ajuda do próprio, na época era vice-prefeito Guilherme, né, junto com o nosso saudoso prefeito Humberto, ele autorizou. E hoje, já com o nosso prefeito Guilherme, a obra está em andamento, né? Uma CEMEI que está sendo construída em uma área pública que, na verdade, ficava sem uma destinação, né? Sem dar uma destinação à população. Servia lá simplesmente para acúmulo de lixo, né? Incomodava, né? Muitas vezes era pessoas vândalos, colocavam fogo nos lixos que estavam depositados, bichos, né, peçonhentos, muitas vezes atrapalhando, né, a saúde da população. E essa área hoje está sendo construída uma belíssima creche que vai atender, né, as nossas crianças. Então a gente vê fruto do trabalho do parlamentar nessa intermediação entre população e o poder público, que é a prefeitura. Então, assim, hoje lá é uma obra e a gente fica grato por isso, por, né, poder contribuir, que é a nossa missão, né, de fazer essa interlocução. E hoje está sendo nesse espaço que antes trazia um transtorno para a população, hoje está trazendo uma obra que atende a população. Exato. Então, assim, está resolvendo um problema. Lá também, ruas, nós temos a Rua G, a Rua F, a Rua Eli Chamone, obras que eram há muito tempo que precisava ser asfaltadas, que está sendo concluída essas obras, né? Então, assim, são fruto do trabalho do parlamentar através, né, das nossas bases,
nós trabalhamos para a cidade toda, mas tem os vínculos também com as associações, com onde nos procura também. Verdade, a gente está aí para trabalhar para todos e somos provocados. Exato. Outra região importante, né, que a gente tem um trabalho lá com muita dedicação, é a Vila Castelo Branco, né, um lugar que era há anos abandonado. Hoje nós conseguimos estar em obra uma CEMEI, que é uma creche, uma escola, uma UBS, Unidade Básica de Saúde. Estamos agora concluindo vários asfaltamentos de ruas. Então a gente fica feliz porque a gente sabe que está levando dignidade para essa população. Conseguimos, junto com a prefeitura e nosso pedido, hoje está fazendo a desativação das torres de energia, que era uma preocupação para a população, principalmente umas que estavam, né, por falta de moradia, estavam morando e moram lá através dessas torres, que agora já foram retiradas através de um convênio da prefeitura com a CEMIG, através de nosso pedido, regularização fundiária, dando dignidade àquelas pessoas para ter o direito da propriedade, da posse daqueles terrenos deles, ligação de água, luz, esgoto, dando dignidade para aquelas pessoas. Então a gente tem esse trabalho, essas obras voltadas a trabalho que a gente faz o acompanhamento. Em vários outros bairros que a gente tem trabalho, tem contribuído, né, inclusive com as nossas emendas impositivas, no bairro Independência, várias ruas que a gente já levou, Maracanã. Então, assim, vários trabalhos do parlamentar, cada vereador tem a sua dedicação, né, do dia a dia deles, e fora os atendimentos que nós temos aqui no dia a dia, né? Então, a gente vê essas obras acontecer na cidade, a população ficar satisfeita, é muito importante isso para o parlamentar e no exercício do seu mandato, né? Muito importante, né? É uma resposta que deixa o parlamentar realizado, né? Isso, dentro do seu trabalho. Vereador, ainda nessa questão das obras, eu queria abordar sobre um tema que nós conversamos, inclusive, no último café, que foi a questão do complemento das ruas, né, de Montes Claros. Sim. Então, nós temos algumas ruas que elas estão no trajeto, né, de avenidas. De lá para cá, o que aconteceu, né, como é que progrediu o andamento de um projeto para poder abrir esses espaços? Sim, nós temos aí, vou citar dois pontos que, inclusive, ele impacta na infraestrutura e na mobilidade urbana. Ali no bairro Major Prates, na divisa do Major Prates com Jardim São Geraldo. Sim. Nós temos lá numa área lá que pega a Avenida Benedita Xavier, juntamente com a Avenida Coração de Jesus. É um gargalo, foram feitas invasões. Exato. Então o traçado é de uma avenida. Só que, na verdade, foram feitas invasões indevidas. A gente vem solicitando do município que faça a devida indenização dessas pessoas que construíram, na verdade, na via pública, na rua, para desafogar o trânsito. Lá nos horários de pico, ali, é um caos, causando vários acidentes. Na verdade, também atrapalha o trânsito. A gente sabe que é nesse momento que as pessoas precisam buscar seus filhos na escola, voltar do trabalho. Então, assim, o trânsito fica um caos lá nesse local específico. A gente já vem solicitando da prefeitura, né, e agora então nosso prefeito Guilherme, que faça essa devida desapropriação. Através do nosso pedido, já iniciar esse processo nesse aspecto. Então, já tem até o traçado da Avenida do Contorno. Através dessa nossa ideia, surgiu outra da gestão, de fazer esse corredor mesmo através de lá. Então, a gente precisa, estamos acompanhando e cobrando, que se faça logo essa desapropriação e se abra essa avenida. Inclusive, lá é um elo de ligação entre duas grandes regiões, né? Inclusive com a UPA. Exato. Aí tem a questão da UPA, a ligação dos supermercados ali, que são grandes, né? Isso. Então, se transformou num local justamente quase impossível de transitar, isso, né? E pega a saída. São dois bairros, né? Que, por duas regiões, o Grande Major com uma Grande Maracanã. Exato. E nós temos outra avenida, que essa aí já é no Maracanã também, que tem um gargalo, tem uma construção, tem um barracão no meio da Avenida Queluz, que onde, inclusive,
é onde também você é uma via de acesso de que você interliga vários bairros, Dona Gregória, Nossa Senhora das Graças, Alterosa, inclusive ao próprio anel rodoviário. Então a gente precisa ter lá, nós já fizemos, levamos essa demanda para o prefeito, para o secretário de Infraestrutura Vanderlino, fizeram um compromisso com a gente de fazer uma avaliação do imóvel para fazer a indenização. Conseguimos levar junto ao prefeito, na época ao vice-prefeito, os moradores que também querem, porque eles também se sentem, porque moram lá, foram feitos a construção há muitos anos, e eles querem a indenização da construção. É verdade. Então eles querem, como um acordo do município, fazer uma compensação com eles em outro terreno, que possa pagar para eles, e eles estão de acordo. Pode ser um acordo amigável, que eles já diferentemente do que acontece em muitos lugares, os moradores que estão ali no local de impedimento concordam, né? Eles já sabem lá que a construção deles atrapalha a via de acesso, inclusive vários acidentes já aconteceram, inclusive no próprio fundo do barracão deles já teve um veículo que bateu. Então assim, eles também sabem que precisa resolver aquela situação. E aí a gente está muito atento a isso, né? Tem outros pontos, no Alto São João também, lá tem uma rua lá que a gente precisa ser feito também, tem chega no trajeto da rua, você vê uma casa no meio da rua. Então precisa ser feito, porque isso desafoga no bairro Edgar Pereira também. Então assim, eu tenho mapeado. Eu vou citar também a rua Santa Helena lá, que nós não podemos esquecer, né, lá perto da linha. Justamente. Né, que ali também existe um lote no meio da rua. No meio da rua. Então essas construções que foram feitas há muito tempo, né, e que hoje com a cidade cresceu, a gente tem um volume muito grande da população que transita através dos veículos, né, e pro dia a dia, pro cotidiano das pessoas. Então assim, tem que haver essa abertura. Então o município, claro, ele tem que fazer as devidas indenizações às pessoas, né? Claro que a via pública ela não tem direito comum, de uso comum da população. Então a gente sabe que é um direito da população ter esse acesso de transitar. Mas o município precisa fazer, como ele que é o responsável pela organização e pelo bem comum, ele tem que pagar, indenizar as pessoas e fazer a benfeitoria ali para, como se diz, abrir a rua para a população, né, para os veículos passarem, evitando acidentes e tudo. Então a gente precisa trabalhar e a gente vem cobrando disso da gestão, e eu tenho certeza que o prefeito Guilherme Guimarães irá fazer essa desapropriação e abrir essas vias, né, que é o que a gente espera, né, que seja concretizado urgentemente. Pessoal entender então que o projeto está andando, né? Bom, agora para a gente finalizar, a gente gostaria que o senhor tratasse, vereador, sobre o projeto permanente de instalação de usinas fotovoltaicas. Sim, essa é um projeto em conjunto de nós três vereadores, vereador Igor Dias, vereador Daniel e comigo. Nós sentamos, estivemos reunidos na paróquia Nossa Senhora de Montes Claros e São José da Anchieta, né, com o tema da campanha da fraternidade, descendo a ecologia integral. Então assim, nós estivemos lá reunidos e fomos trocando ideia com a população, com os líderes comunitários, né, com os líderes da Igreja Católica lá, o pároco, né, o padre. Então a gente chegou e eles levantaram essa demanda. A gente já vinha trabalhando nisso em conjunto, e a ideia nossa é de que a gente pediu para o prefeito que ele se faça um projeto de usinas fotovoltaicas utilizando a própria estrutura das escolas municipais. Certo? Então, através dessas usinas, a gente vai economizar no pagamento da energia, a gente vai ter uma energia limpa, né, totalmente ecológica. Então, a gente apresentou esse projeto e sugere ao prefeito que ele faça piloto, pega uma escola e que se faça esse projeto piloto em uma escola. Que aí a gente sabe, hoje, né, o clima nosso, né, no sertão norte mineiro é muito quente, a gente convive aí. As nossas crianças nas escolas sofrem muito com o calor. Então, assim, precisa de uma climatização, do ar-condicionado. A gente sabe que com a usina produzindo a energia, né, que nós temos o sol, né,
praticamente o tempo todo, o dia todo, então vai produzir energia limpa e com custo, né, só do investimento. Então a gente está querendo, né, é uma proposta em conjunta nossa, da Câmara aqui, e que a gente quer que o município faça esse projeto piloto, claro, que pode estender para os demais prédios públicos, né? Exato. Mas que se faça nas escolas e que a própria energia gerada através dessas usinas vão trazer conforto para as nossas crianças e adolescentes lá. E a gente sabe que é uma economia a menos, é um investimento que ao longo prazo ela vai ser benefício, né, e vai ter um custo bem menor para a cidade, né, na parte do que se paga com energia. E também conscientizando que é uma energia limpa, né, uma energia que não agride o meio ambiente, né? Então a gente espera que a gestão atenda a essa sugestão nossa, do vereador Igor, do vereador Daniel, né? Deixar claro, né, vereador, que a matéria-prima, o sol, é uma coisa que aqui no norte de Minas nunca falta, né? Justamente, verdade, isso mesmo. E temos que conviver, né? Exato. Aquela situação que a gente, o clima é esse, que nós temos que adaptá-lo e se tem boas já formas de convivência, é a mesma questão da seca, né? Nós tivemos agora recentemente nessa casa uma audiência pública para discutir a situação das águas, né? Uma das nossas propostas é essa, que se faça as barragens para contenção dessa água, porque a gente sabe, a gente tem a chuva, muitas vezes chove com uns milímetros mas é de uma época só, e a água vai embora. Então você não consegue conter essas águas, né? Então, assim, se a gente começar, e tem projetos da Emater, projetos inclusive que foram apresentados aí, porque a gente tem as grandes barragens, né? Barragem, né, de Jequitaí, barragem de Congonhas, que ficaram, né, lendárias, né? Desde que a gente, né, entende. Virou novela, né? Virou novela. Mas com pequenos exemplos que se faça isso, nos leitos mesmo do rio, que se tem essa contenção, ela vai abastecer o lençol freático e ter água para o pequeno produtor, né, de fazer ali a sua produção de forma familiar, né? Então, assim, gerando emprego e renda e também cuidando do meio ambiente. Exatamente. Bom, vereador, nós estamos chegando ao final de mais um Café com o Vereador, né? Temos certeza que teremos muitos outros temas a tratar, mas fica para a próxima visita, para o próximo cafezinho. Fica, né? O tempo passa rápido, né? Né? Agora que a gente está começando a engrenar os temas, mas a gente sabe, né, tem um limite da grade do programa, né? E a gente aproveita esse momento, né, para agradecer essa oportunidade, agradecer o telespectador, dizer que a gente está aí trabalhando pela cidade com o nosso mandato, né? E a Câmara está aí. É um poder independente, harmônico com os demais poderes, que está aí com o seu papel mesmo de servir a população, e que é o que nós, parlamentares aqui, que essa casa, ela tem essa finalidade, que é o zelo de cuidar da nossa população. É isso aí. Para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra na próxima semana com o próximo programa e um novo convidado. Então, tchau e até lá.